Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, eu te agradeço por este capítulo 2 de João. Nós já estamos no capítulo 2, tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, através do que eu estou fazendo para o Senhor. Eu tenho certeza que minha vida está sendo transformada, meus pensamentos, meus sentimentos. Eu estou sendo preparado para coisas grandiosas, melhores ainda do que as que eu já estou vivendo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos dá discernimento e sabedoria para interpretar cada vez mais a tua escritura, Senhor, em nome de Jesus, para nós entendermos que o Senhor não quer somente nos dar aquilo que nós queremos, satisfazer os interesses do nosso coração. O Senhor não quer somente satisfazer os interesses do nosso coração. O Senhor quer antes que nós nos agrademos do Senhor, que nós busquemos, meu Pai, no Senhor a plena transformação do nosso coração, a plena transformação dos nossos pensamentos, para que nós possamos realmente estar, meu Pai, alinhado com o que o Senhor é, com o que verdadeiramente é melhor para a nossa vida, com aquilo que é a plenitude da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, não permita que a gente, meu Pai, aceite coisas com o nosso coração corrompido, que nós aceitemos propostas do diabo, proposta de pessoas demoníacas, filhos das trevas, e o diabo e os demônios, meu Pai, que se aproximam de nós para querer satisfazer os desejos do nosso coração sem que a gente seja transformados. Porque nós sabemos, meu Pai, que a satisfação dos nossos interesses sem a transformação da nossa vida, ela é feita somente por demônios, ela é feita somente por deuses que não existem, meu Pai, porque eles não estão preocupados com a nossa vida, eles não estão preocupados com o nosso caráter, eles não estão preocupados com os nossos pensamentos, eles não estão preocupados com os nossos sentimentos, eles só querem nos dar coisas, meu Pai, e coisas não podem mudar a nossa vida. Coisas não podem nos aproximar do Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Toda a terra pertence ao Senhor. Toda a terra é tua, meu Pai. Nós não precisamos ter coisas para agradar o Senhor. Nós precisamos sim nos posicionar diante do Senhor para que o Senhor transforme o nosso coração, para que o Senhor transforme a nossa mente, para que o Senhor coloque em nós um vinho novo, para que o Senhor tire de nós toda a vergonha, aquilo que vai nos envergonhar, que nós não queremos entregar para o Senhor, que nós não queremos ser transformados, que nós não queremos ser libertos, que nós insistimos em agarrar nesta coisa como se fosse algo muito mais importante do que o Senhor quer fazer na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, põe em nosso coração e na nossa mente esse sentimento de fazer tudo o que o Senhor quer que nós façamos. Meu Pai, não ficar fazendo as coisas pela metade. Não separar e escolher só o que nos agrada da tua palavra, daquilo que o Senhor fala para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordena, porque senão as trevas crescem. As mentiras do inferno se aproximam mais da igreja, mais do teu povo, meu Pai. Quando nós não obedecemos em tudo que o Senhor nos manda fazer, meu Pai, o diabo se apodera, os demônios se apoderam, os filhos das trevas se infiltram no nosso meio e introduzem seitas, doutrinas demoníacas, meu Pai. Meu Pai, nos ensina a ser cheios do Teu Santo Espírito. Nos ensina, meu Pai, que não é impossível te adorar e dizer que acredita no Senhor e passar o dia inteiro sem te buscar. O dia inteiro sem te adorar, o dia inteiro sem ler a tua palavra, meu Pai, sem orar, sem falar do teu Espírito Santo, do Senhor, da tua palavra para as pessoas à nossa volta. Meu Pai, isso não existe. Isso não é buscar a Deus, é buscar uma religião, meu Pai. Por isso nós te pedimos, mexe na vida do teu povo que frequenta a igreja, Senhor, para que eles saiam desse conformismo, para que eles saiam dessa vida, meu Pai, medíocre de adoração, essa vida de deserto de adoração, meu Pai. E eles se tornem um povo que te busca a todo momento, a todo instante, a toda hora, em tudo que fazem. Pois esse é o motivo de o Senhor ter enviado o seu Filho para nós. É para que nós possamos estar na tua presença o dia inteiro e ser transformados pelo teu Espírito Santo. E realmente nos tornarmos aquilo que o Senhor criou-nos para ser, meu Pai. Deus, coloca no coração do teu povo, meu Pai, esse sentimento, coloca no nosso coração esse sentimento de ter prazer em estar com o Senhor,
ter prazer em orar, ter prazer em ler tua palavra, ter prazer em meditar na tua palavra, ter prazer em compartilhar a tua palavra com as pessoas, meu Pai. Meu Pai, ter prazer em ser transformado pelo Senhor. Porque nós sabemos que quando nós tivermos esse prazer no Senhor e nas coisas que o Senhor faz na nossa vida, nós não vamos invejar mais os ímpios. Nós não vamos invejar mais aqueles que fingem que está tudo bem só porque eles têm dinheiro. Só porque eles têm alguma coisa, eles compraram alguma coisa, porque eles conseguiram alguma coisa e nós achamos que eles são mais felizes que nós, meu Pai. Deus, o teu povo está sendo enganado. O teu povo está sendo conduzido pelo anticristo para buscar coisas a mais do que o Senhor, meu Pai. Para valorizar as coisas muito mais do que o Senhor, meu Pai. Porque quando eles não têm tempo, eles estão fazendo coisas. Eles dizem que não pode te buscar, não podem orar, não podem ler tua palavra, não podem meditar, não podem compartilhar, porque eles têm um trabalho, eles têm algo para fazer o dia. Mas quando não tem trabalho para eles fazerem, mesmo assim, Senhor, eles não te buscam. Eles não fazem o que tem que ser feito, meu Pai, por isso nós vemos que é mentira. Eles estão sendo enganados pelo diabo, eles estão sendo iludidos pelo diabo, e eles não vão ver a manifestação da tua glória na vida deles, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso, meu Pai, eu te peço, toca na vida do líder da tua igreja para que eles saiam desse conformismo de eles buscarem a Deus e o povo ficar só sentado, observando, como espectadores, como se eles fossem artistas e eles estivessem assistindo um filme lá no palco, no púlpito, meu Pai. Deus, não é esse tipo de culto que nós queremos. Não é esse tipo de adoração que nós queremos. Nós queremos uma adoração e um culto em que as pessoas que entrem no culto se sintam incomodadas e não estarem te buscando. Se sentem incomodadas de passarem um dia sem sequer, meu Pai, buscarem ao Senhor. Sem glorificarem o teu nome, sem terem um desejo de estar contigo, Senhor. É esse tipo de culto. Um culto que incomoda as pessoas, tiram elas, meu Pai, desse conformismo de ficarem sentadas. De te buscarem uma vez por semana, 2 vezes por semana em um culto e acharem que a vida delas vão ser transformadas e vão experimentar a tua glória. Meu Pai, é esse tipo de culto que nós queremos, Senhor. Um culto em que as pessoas se tornam seus discípulos. Umas pessoas que te desejam, meu Pai. Que desejam o Senhor mais do que tudo, que desejam o teu Espírito Santo mais do que tudo, que desejam a tua presença mais do que tudo, que desejam a tua palavra, que desejam ser transformados pelo Senhor, que desejam a transformação das vidas das pessoas à sua volta. É esse tipo de culto que nós queremos. Que as pessoas que entrem nesses cultos, meu Pai, nunca mais, meu Pai, nunca mais passe um dia sequer sem te buscar. Um dia sequer sem ter o desejo de estar contigo. Não buscar por necessidade, por obrigação, porque tem que cumprir um ritual todo dia, meu Pai. Não, é porque te amam, porque te adoram e gostam de ouvir a tua voz e sentir a tua presença. É isso que nós queremos que as pessoas vivam nos cultos nas igrejas. Meu Pai, um incômodo diário. Meu Pai, em nome de Jesus, tira do coração do teu povo, meu Pai, esse sentimento de achar que o Senhor chamou eles para serem miseráveis, para venderem coisas no culto, em troca de migalhas. Meu Pai, em nome de Jesus, tira do coração do teu povo, meu Pai, essa miséria que eles querem viver, coisas naturais, que eles não conseguem confiar no Senhor para prosperar a vida deles, que eles não conseguem confiar no Senhor, meu Pai. Eles seguem caminhos que vão trazer despesas para eles, custos para eles. Aí não conseguem pagar essas contas, pagar essas coisas. E aí começam a cobrar o povo. Começam a querer tirar do povo para pagar aquilo que eles assumiram como dívida. Meu Pai, não é esse tipo de igreja que nós queremos. Uma igreja que é guiada para ter coisas, para conquistar coisas e o povo continuar nessa mesmice. Nós queremos uma igreja, meu Pai, em que cada um faça o que tem que fazer sem precisar de um templo. Nós queremos uma igreja, meu Pai, que não precisem de ir num culto para fazer a tua vontade.
Nós queremos uma igreja, meu Pai, que seja o teu templo, que se reúnam, meu Pai, apenas para manifestar a tua glória, para manifestar o Deus que eles já estão buscando todos os dias, para terem dons de revelações, para terem, meu Pai, coisas grandiosas acontecendo no manifestar no nosso meio quando nos reunimos. Meu Pai, em nome de Jesus, tira do nosso coração esse sentimento de miséria, de nós termos que vender aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente. O Senhor nos deu de graça. Esse tipo de igreja não agrada o Senhor, é um tipo de igreja que o Senhor vai acabar, meu Pai, vai destruir. Elas não vão permanecer. Meu Pai, põe no coração dos teus filhos, dos teus líderes, aqueles que estão na dianteira da obra, que precisam formar a nova geração. Põe no coração deles, meu Pai, um desejo de derrubar altares, de derrubar templos dentro deles. Templos que eles mesmos construíram e colocaram o coração nisso como se fosse a solução. E não confiam que o Senhor tem novidade para eles. Tem algo novo, tem algo superior, tem algo melhor para a vida deles. Mas eles se agarram a esse tipo de culto, a esse tipo de igreja, a esse tipo de religião que ensinaram para eles, de ficar vivendo miseravelmente, dependendo das pessoas para alimentarem eles e suprirem o teu reino. Meu Pai, não é esse tipo de igreja que nós queremos. Por isso nós te pedimos, põe no coração deles um desejo de permitir que o Senhor derrube esses templos no coração deles, meu Pai. Para que o Senhor possa em 3 dias edificar um templo novo, algo superior, uma estratégia diferente, uma estratégia onde eles não vão ter problemas financeiros, onde eles não vão ter problemas de saúde, onde eles não vão ficar desgastados, eles não vão ser corrompidos pela ganância, pelo esse desejo maligno que o mundo tem colocado e Satanás tem colocado no coração deles. Meu Pai, nós queremos esse tipo de templo que o Senhor ergue, que o Senhor levanta todos os dias, meu Pai. Nós não queremos receber do Senhor uma direção e assumir essa direção para a nossa vida inteira. Não, meu Pai, nós não queremos ser religiosos, seguindo uma palavra que o Senhor nos deu há anos atrás e não andar em novidade de vida. Nós queremos todos os dias que o Senhor erga templo em nós, que todos os dias o Senhor reedifique em nós algo novo, algo que realmente é conduzido pelo Teu Espírito Santo e pela Tua direção, porque somente assim a Tua igreja vai se levantar no Brasil e vai fazer com que esse Brasil se torne um país realmente de adoradores, de pessoas que Te adoram, cheios da Tua glória e do Teu poder. Somente assim, meu Pai, a Tua igreja vai poder se manifestar nesse ambiente que estamos vivendo no Brasil. A política será visitada pelo Teu poder. As empresas serão visitadas pelo Teu poder. As escolas serão visitadas pelo Teu poder. As casas das famílias serão visitadas pelo Teu poder. Os bairros onde nós moramos não ficarão mais demônios agindo, as ocultas, as escondidas, porque nós estamos posicionados diante do Senhor buscando todos os dias. Espírito Santo de Deus, nós queremos esse templo novo em nossa vida. Levanta, Senhor, esse templo novo. Nós queremos, meu Pai, saber e entender que o Senhor confia. Sim, meu Pai, em nós. Porque muitas vezes nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos que o Senhor é poderoso. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer milagres e maravilhas. Mas, meu Pai, quando o Senhor olha para nós, o Senhor não confia em nós. Nós não somos de confiança. Nós realmente não temos um posicionamento diário com o Senhor. É por isso que nós não vivemos grandes milagres. É por isso que nós não vivemos sinais e maravilhas. É por isso que nós não experimentamos a Tua direção todos os dias. Não é porque nós não confiamos no Senhor. Sim, nós confiamos. Mas é porque o Senhor, ao olhar para o nosso coração, ao olhar para a nossa mente, o Senhor não confia em nós, porque nós nos apegamos às coisas que o nosso coração deseja e agarramos isso como se fosse o nosso Deus. E não conseguimos abrir mão, meu Pai. E não conseguimos entregar para o Senhor e confiar que o Senhor tem algo melhor. Por isso, meu Pai, eu te peço, nos ajude a fazer com que o Senhor confie em nós todos os dias. De que quando o Senhor nos der uma direção,
Quando o Senhor nos der uma palavra, nós vamos obedecer e fazer tudo o que o Senhor nos manda fazer sem nos desviar. Porque assim nós vamos experimentar coisas maiores do Senhor. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Estamos no jejum de João 2, de 21 dias. Abra sua Bíblia em João, capítulo 2. João, capítulo 2. Glória a Deus. Capítulo 2 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou-os todo fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus? É muito importante nós meditarmos. Eu tenho certeza que se você meditar na palavra de Deus hoje, nessa que nós lemos, você vai interpretar ela de acordo com o que o Espírito Santo vai ministrar na tua vida no dia de hoje. Porém, se daqui a 1 ano, 2 anos, 1 semana, outros dias que você vier a interpretar, Deus vai revelar para você coisas novas. Por quê? Porque a tua vivência com Deus, as tuas experiências com Deus contribuem para que você receba a revelação de Deus. É tanto que ainda que eu tente revelar para as pessoas aquilo que Deus me mostrou, essas pessoas não conseguem entender o que Deus me mostrou. Por quê? Porque elas não estão no mesmo caminhar, elas não estão indo na mesma direção, elas não têm entregue sua vida da mesma maneira. E muitas vezes o que eu estou entendendo hoje pode não ser tão bem compreendido com aquele que já está caminhando há mais tempo com o Senhor. Isso é, quanto mais você se aprofunda no Deus que te criou, mais você busca Ele, mais você medita na palavra dEle, maiores serão as revelações que você vai receber. Você está entendendo? E cada um está na sua caminhada. O importante é que você não pare, você não desista, você não deixe de buscar ao Senhor, porque no tempo certo você vai ter a plenitude do conhecimento do que Deus está revelando. Amém? Então vamos lá. Vamos meditar aqui no capítulo 2. Nós estávamos vendo aqui que logo que Jesus então se batizou, né? Lá
com João Batista. É claro que aqui está falando no livro de João. Se nós vermos outros livros, vai ver que Jesus foi levado também para o deserto. Lá mostra o negócio do deserto, Jesus sendo tentado pelo diabo e assim por diante. Mas aqui em João, nós podemos ver aqui que ele foi então para Caná da Galileia e ali estava a mãe de Jesus. Por que é importante citar aqui a mãe de Jesus? Aqui eles citam com tanta ênfase, né? E aqui diz também que ele foi convidado, os discípulos também para uma bodas, né, que era um casamento, faltando vinho, a mãe de Jesus novamente veio até Jesus. É muito importante aqui a ênfase que Jesus deu, ou o apóstolo João deu à mãe de Jesus neste livro aqui. Por quê? Porque veja bem, Jesus sabia que o que havia acontecido com Maria, quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, aquilo ia ser escrito, ia ser memorizado e guardado para as futuras gerações. Amém? Isso é, Maria ia ser glorificada, Maria ia ser reconhecida, Maria ia ser realmente justificada por causa da atitude de fé dela de aceitar passar por uma situação que aos olhos de algumas pessoas significava humilhação, porque consideravam ela como adúltera por ter ficado grávida antes do casamento, porém, para aqueles que creem em Deus e no poder de Deus, ela seria justificada como uma pessoa que realmente foi visitada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é, existem dois lados da moeda que nós sempre devemos considerar na palavra de Deus. E quando aqui eles chamam a atenção de Maria, Jesus sabia que esse incidente com Maria, que esse encontro que Maria teve com o Espírito Santo, onde ele nasceu no ventre da Maria, com certeza através do Espírito Santo, porque não usou nem o José e nem tampouco a própria Maria, porque ambos eram pecadores, não podia ter usado nada deles, porque se usasse algo deles, evidentemente o pecado entraria em Jesus. Então foi o próprio Espírito Santo quem gerou Jesus dentro de Maria. E Jesus, sabendo disso, conhecia o coração do ser humano. Existiam aqueles que iam olhar para Maria e iam realmente falar: Maria, você foi uma contemplada. Maria, você foi uma abençoada. Você foi uma agraciada de Deus. Que bênção você ter realmente encontrado o Espírito Santo e ter nascido essa pessoa tão maravilhosa que vai nos libertar do pecado através de sua morte na cruz. Existiam essas pessoas que realmente, pelo Espírito, compreenderiam o que estava para acontecer. Compreenderiam o que aconteceu com Maria. Por quê? Porque eles também têm comunhão com Deus e Deus ministra no coração deles para que quando algo espiritual acontece, eles entrem na mesma sintonia e percebam que é Deus agindo. De outro lado, que nós devemos também estar meditando, é claro, existiam aqueles que não tinham compromisso com Deus. Eles não querem buscar a Deus, eles não querem ter uma aliança com Deus, eles não andam debaixo da direção de Deus e conduzidos pelo Espírito Santo, eles não seguem a Deus, eles querem que Deus siga eles. E essas pessoas olhariam para Maria e veriam uma mulher que ficou adúltera, que se tornou adúltera. Uma mulher que foi tratada como se fosse uma santa e levantariam ela como se fosse algo a ser adorada, algo a ser contemplada ou até mesmo ser humilhada, né? Porque na realidade as pessoas que não andam com Deus, que não buscam o Espírito Santo de Deus, mas têm comunhão com qualquer coisa que não seja o Criador, com coisas criadas, elas acabam sendo enganadas. A própria Bíblia diz isso. Quando a gente busca coisas que não são Deus, Deus nos coloca numa condição inferior. Isso é, você não consegue ter acesso ao que Deus quer revelar para você. Então entenda, toda vez que você abre mão de ter contato com o teu Criador e começa só a ir para culto, começa a ir para religião, começa a ouvir o teu pastor, começa a ouvir os teus líderes e fica apegado a essas coisas, mas não tem uma comunhão com o teu Criador, você vai ter a tendência de interpretar as coisas de Deus de uma maneira que realmente não vem do próprio Deus. Por isso a importância de você se dedicar. Por isso a importância de você se posicionar diante de Deus para receber de Deus toda a revelação necessária de tudo que você está recebendo da parte de Deus quando você busca o Senhor. Então, quando você vê aqui esse dizer de Maria, né, essa relevância, colocar o nome da Maria em primeiro lugar, aqui ela está bastante em evidência aqui, Jesus estava querendo realmente dizer que o que iria acontecer, o fato do que aconteceu com a Maria.
com algumas pessoas. Por isso que ele respondeu para ela quando ela veio para ele e disse, está faltando vinho, quando disse a mãe de Jesus, não tem vinho. Aí ele disse para Jesus, mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Isso é, Jesus estava querendo dizer o seguinte, olha, quando eu morrer, vai haver pessoas e vão levantar-se pessoas que vão te adorar, que vão querer colocar você como uma santa e vão querer te adorar. É isso mesmo. Por quê? Porque eles vão valorizar mais a você, que gerou a mim, do que eu mesmo. Por quê? Porque eu vou ser humilhado, eu vou ser levado para a cruz, eu vou ser envergonhado. E para essas pessoas que buscam a Deus para satisfazer os seus prazeres, você é a melhor opção, mãe Maria, para ser adorada. Você está entendendo como existem pessoas que buscam a Deus para satisfazer os seus interesses? Eles querem que Deus agrade a eles. Aí o que eles fazem? Eles leem a Bíblia e procuram na Bíblia coisas que se enquadram, se encaixam nas deformações deles. Então Jesus sabia disso, que ia se levantar um povo que ia valorizar a Maria mais do que o próprio Jesus. Por quê? Porque olhando, se você olhar humanamente mesmo, Maria foi mais agraciada que Jesus, humanamente falando. Porque você olha para Maria, ela recebeu a visita do Espírito Santo, gerou a Jesus Cristo e não aconteceu nada com ela, porque os anjos os livraram da morte, é claro. Porque Herodes tinha se levantado para matar a todas as crianças na época e o anjo Gabriel tirou ela de lá da cidade, correto? Isso é, ela parece que teve mais benefícios do que Jesus olhando humanamente, não é verdade? Então por isso que essas pessoas adoram a Maria mais do que Jesus. Você está entendendo? Eles adoram porque eles acreditam na carne deles que Maria teve mais bênçãos do que o próprio Jesus. Porque eles olham para Jesus que foi para a cruz e sofreu e passou por todos aqueles desprazeres. Mas quem é espiritual, quem se aprofunda nas coisas de Deus, quem busca a Deus verdadeiramente, ele olha o que aconteceu com Jesus depois da morte na cruz. Ele observa não só o momento que Jesus foi levantado para fazer grandes milagres, ele não observa somente o tempo em que Jesus foi humilhado, foi espancado, carregou uma cruz, foi pregado na cruz, sofreu com aquela cruz de coroa de espinhos, foi espancado, cuspido, bateram ele com cana, furaram ele com uma lança. Eles não olham só isso. Eles olham agora depois que Jesus morreu e ressuscitou, o próprio Deus ressuscitou ele para sentar à direita do Pai e ter um nome maior do que todos, e Jesus agora é eterno. Você está entendendo? Quem é espiritual vai falar, peraí, a vida de Jesus, ela deu muito mais retorno do que a da Maria, que somente gerou a Jesus, mas não teve uma vida realmente entregue para o Senhor como deveria para que o chamado dela fosse exercido. Maria cumpriu o seu propósito, ela é serva de Deus. Maria cumpriu o seu propósito gerando a Jesus. Porém, não foi além disso. Não passou disso. Jesus não, ele foi além. Jesus ele foi muito além do que simplesmente viver coisas benditas da parte de Deus. Ele aceitou tudo que Deus quis que ele passasse. É por isso que Jesus disse isso para Maria. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia o que iam fazer com Maria, como iam levantar ela como se fosse alguém a ser adorada, como iam querer santificar ela, querer torná-la uma mulher santa e não sei o que, não sei o que. Jesus conhece a natureza do coração do ser humano. O ser humano, ele busca a Deus por interesses. Ele busca a Deus para satisfazer os desejos deles. Ele acha que Deus é um gênio de uma lâmpada, onde você esfrega e pede os desejos que você quer e pronto, e você sai. E Deus não é isso. Deus não quer conceder os teus desejos. Deus quer transformar você para que você receba tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável para a tua vida. Deus quer você completo, Deus não quer só você com coisas que você deseja. Deus quer ver você transformado pela glória dele, pelo Espírito Santo dele, para que você possa realmente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, com a sua mente transformada pelo próprio Criador. Amém? Então por isso que Jesus usou essa expressão aqui. De maneira alguma ele estava se afrontando a Maria, ele estava humilhando a Maria, ou ele estava sequer brigando com Maria. Não, ele estava vendo lá na frente qual seria
a ação das pessoas incrédulas ou que não buscam a Deus e que buscam relaxadamente o que eles iam fazer com Maria. E aí então Maria, não entendendo o que estava acontecendo, é claro, realmente ela não sabia, porque ela não tinha a noção do que estava acontecendo. Maria então disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Você está entendendo? E é assim que algumas pessoas se comportam na igreja, você sabia? Existem pessoas que elas vão para a igreja apenas para viver aquilo que Deus quer dar para elas. Aquilo que elas desejam que Deus dê para elas. Elas se contentam só com isso. Elas se contentam em somente ter uma vida medíocre servindo aquele que criou elas. Por quê? Porque elas não compreendem que Deus tem muito mais. Deus tem coisas superiores para a tua vida. Só que para viver essas coisas superiores é preciso passar pela provação, é preciso passar pelos desertos, é preciso passar por situações que vão provar você. E muitas pessoas não querem. Muitas pessoas não têm aquele desejo, elas querem viver uma vida folgada. Elas querem viver uma vida sem passar pelas provações. E por isso elas não experimentam coisas superiores. Elas não conseguem viver coisas superiores. E ali estavam então as talhas de pedra, né, que era usada para a purificação dos judeus. Os judeus costumavam lavar suas mãos em talhas, né, que era uma purificação que era usada na lei. E assim por diante. E o próprio Jesus usou aquela própria água. Usou a própria água que eles usavam para lavar a mão, para que eles bebessem. E eles beberam. E eles beberam. Diz ali, encher de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. Aí tirai agora e levai ao mestre-sala. Há algo aqui que você tem que entender, como que funciona a nossa fé. Você precisa compreender a importância de você desenvolver, de você exercitar a sua fé. Você precisa exercitar a sua fé se você quer viver coisas da parte de Deus. Sabe aqueles momentos em que você está numa situação que precisa tomar, numa situação que você precisa tomar uma decisão? E aí você tem duas opções: agir do teu jeito na tua carne, no natural, ou buscar em Deus o sobrenatural. Você tem essas duas opções. Por exemplo, eles estavam aqui diante de uma situação que havia acabado o vinho. Eles tinham duas opções. Primeiro, aceitar aquilo como natural, falar, bom, nossa atitude agora é simplesmente avisar as pessoas que acabaram o vinho e pronto, acabou o vinho, agora cada um vai embora para sua casa, acabou a festa. Amém? Ou então, eles confiarem, exercitarem a sua fé de que haveria um meio de resolver esse problema sobrenaturalmente, através do poder de quem estava ali, que era Jesus, manifestando a glória de Deus. E aí, durante esse processo que nós podemos observar aqui, que passam-se minutos, passam alguns segundos, passam alguns minutinhos que você pode ver aqui na conversação, na meditação que nós estamos fazendo. Mas são minutos cruciais, são minutos de decisões, são minutos em que você precisa decidir o que você quer para a tua vida. Eles estavam aqui diante de uma situação que eles poderiam dizer assim, eu não vou fazer isso. Eu vou pegar uma talha e encher de água para quê? Para que eu vou fazer isso? Maria chegou para ele, fazei tudo quanto eles vos disseram. Eles podiam falar assim, não vou fazer não. Para que eu vou fazer isso? Vou perder meu tempo? Eu vou perder meu tempo enchendo uma talha com água? E era muita água que tinha que pegar, porque as talhas eram cheias até a boca, ele falou. Você está entendendo? A mesma coisa na tua vida. Existem palavras proféticas que são liberadas sobre a nossa vida que nós determinamos o que nós vamos viver. É você quem vai decidir o que você quer viver na tua vida. O sobrenatural de Deus ou o natural dos homens. Quando você escolhe viver o natural dos homens, você vai viver debaixo do que você pode, do que é possível viver, do que é possível fazerem humanamente para você, na tua vida. Mas quando você fala assim, não, peraí, humanamente eu já não tenho poder e ninguém mais tem poder de realizar. Mas espiritualmente existe um Deus que criou os céus e a terra
que pode fazer milagre nessa situação. Eu vou buscar isso diante de Deus. Eu vou em busca, eu vou em direção ao milagre. Eu vou obedecer à voz de Deus quando eu buscar a Ele e Ele me mandar fazer algo. Foi o que esses serventes fizeram. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam o que Jesus ia fazer, eles não sabiam quando iam terminar, como ia terminar, mas mesmo assim eles confiaram, acreditaram no que Jesus deu como ordem para eles. Você percebeu como é uma pessoa que realmente está debaixo de uma autoridade superior, sobrenatural, que é Jesus, o Criador dos céus e da terra? Ele realmente vive o milagre. Existem muitas pessoas hoje que se passam por Jesus. Eles fazem as pessoas irem até eles e mandam fazer alguma coisa por eles, para eles, que eles viverão algo. Porém, o que acontece? Jesus não está com a pessoa e a pessoa se frustra e acaba abandonando a fé ou até mesmo se frustrando diante de Deus. Por quê? Porque buscou alguém que realmente estava usando o nome de Jesus para conseguir aquilo que lhe agradava. Porém, uma pessoa que vai diretamente ao Senhor, ele vai diretamente a Jesus, ele busca o Criador dos céus e da terra, automaticamente ele com certeza não sai de mãos vazias. Ele sai com as mãos cheias. Olha o que eles fizeram, encheram as talhas até em cima, aí disse-lhe Jesus, olha, você viu que Jesus não falou mais nada. Jesus não disse, água transforme-se em vinho. Jesus não falou isso. Ele só disse para eles agora, você viu que são só palavras de ordem, de direção, de ação, de atitude. Tirai agora e levai ao mestre-sala. Levai aquele que é o responsável da festa. Jesus não falou, pega, tira a água e leva para os convidados. Não, Jesus falou, leva ao mestre-sala. Se eles tivessem levado para os convidados iam tomar água. Porque eles desobedeceram, eles se desviaram de fazer tudo aquilo que Deus havia dado como direção. E muitas vezes nós agimos da mesma maneira. Nós vamos até o Senhor, o nosso Criador, buscamos a Ele, Ele nos dá uma direção, e o que nós fazemos? Nós nos desviamos daquilo que Deus nos deu como ordem para fazer. Por quê? Porque as coisas se tornaram impossíveis. Porque as coisas se tornaram algo difícil. Algo que não pode ser realizado, que você não acredita que vai acontecer. Então você desiste ou então pega e muda o caminho. Fala, não, por aqui não vai dar certo, porque isso daqui não tem como acontecer. Então eu vou fazer um novo caminho. Eu vou criar um novo meio de seguir, que poderia ser o da desistência aqui. Eles poderiam distribuir água para os convidados e não obedecer, ao invés de dar para os mestres-salas, ou eles poderiam nem mesmo pegar a água e distribuir. Para que eu vou catar um monte de água para dar para os outros? Eles estão querendo vinho. Na mente humana, na mente de uma pessoa carnal, ela faz isso. Ela começa a calcular o milagre. Ela começa a querer controlar o milagre. Ela começa a querer cercear o que Deus vai fazer para ver se a mente dela compreende aquilo que Deus vai fazer. Daí sim ela vai e faz. E o que ela acontece com isso? Ela perde de viver um grande milagre da parte de Deus. É interessante aqui que você pode ver que eles fizeram tudo o que Jesus mandou e levaram para o mestre-sala. E logo que o mestre-sala, a água não estava transformada em vinho. Eles chegaram até o mestre-sala como água para ele, com uma tala de água. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, ele catou a água, quando ele catou, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala e começou a conversar então com o rapaz que era o esposo. O que você tem que entender com isso? Que muitas vezes os nossos milagres, eles precisam do exercício da nossa fé. Enquanto você duvidar, questionar, não exercitar a fé no que Deus é capaz de fazer, de acordo com a palavra que Ele te liberou,
Sim, porque deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Existem pessoas que elas fazem as coisas simplesmente por fazer, porque creem, certo? Por exemplo, você acorda cedo, você fala que vai no dia seguinte trabalhar, por quê? Por que você faz isso? Você pergunta para Deus se você vai estar vivo? Você chega para Deus, Deus, amanhã eu vou estar vivo, Senhor, para eu poder levantar, para eu poder ir trabalhar? Não. Você simplesmente vai dormir crendo que no dia seguinte você vai acordar para fazer as coisas que você tem que fazer. Isso é o quê? É fé. Você exerce a tua fé sem questionar, sem duvidar. Você, quando pega um alimento e você come esse alimento, você está com fome, e você ingere esse alimento, você acredita que o alimento vai matar a tua fome, vai satisfazer a tua fome. Você não duvida, você não questiona, você não fica pensando, calculando, fazendo cálculos para ver se realmente aquilo vai te saciar a tua fome ou a tua sede quando você está com vontade de tomar algo. Amém? É esse tipo de fé que Deus quer que você tenha com as coisas espirituais, com as coisas impossíveis. Deus precisa que você esteja tão presente no Espírito Santo, você esteja tão presente na glória dele, você esteja tão acostumado, habituado, você exercitar tanto a sua fé, que as coisas impossíveis se tornam algo comum, simples para você, nada complicado. É algo que você já sabe que Deus vai fazer, você não questiona, você não fica calculando, você simplesmente vai e faz e vive aquilo que tem que viver. Você não fica assim, peraí, será que se eu tomar essa água vai matar a minha sede? Aí quando eu tomar a água e colocar na minha boca, ela vai ter que passar pela minha boca, vai ter que ir para a minha garganta, da minha garganta ir para o meu estômago, do meu estômago vai ser distribuído com o sangue pelo corpo. Você não fica pensando nessas coisas. Você não fica calculando, depois vai para a urina o que não presta para ser eliminado e meu corpo absorve o que precisa do que existe na água. Você não fica fazendo esses cálculos. Você simplesmente vai, toma e acredita que a tua sede vai ser saciada. É esse tipo de fé que Deus quer que você tenha quando você se posiciona diante dele. Agora, você acha que você vai conseguir isso com um pouquinho de adoração a Deus por dia? Você acha que vai conseguir isso indo para um culto uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou um pouquinho à noite? Pense comigo. Você acha que a tua fé vai ser realmente exercida como Deus quer para viver grandes, maravilhosas coisas que Deus tem para a tua vida, você simplesmente vivendo alienado de Deus, vivendo afastado do teu Criador, vivendo afastado das coisas espirituais? É evidente que não. Você precisa estar conectado com aquele que realiza o milagre. Se Jesus não estivesse aqui, nessa festa, e essas pessoas não estivessem ao lado de Jesus, ouvido uma palavra dele direta, eles não teriam colocado água na talha e não teriam vivido o milagre que Jesus fez. A presença de Jesus ali e a palavra de Jesus ali, ao ser liberada, foi que fez com que eles se movessem em direção ao milagre e o milagre acontecesse. Você pode ver que o mestre Sala não sabia do milagre. Ele nem imaginava sobre o milagre. Ele nem sabia do que estava acontecendo. Só quem sabia eram os serventes, os envolvidos ali. Mas eles exerceram um papel importante para que os outros experimentassem o milagre. O Espírito Santo está ministrando no meu coração algo aqui muito importante. Você percebeu que o mestre Sala, ele pegou a água, levou até o mestre Sala, não, os serventes, pegou a água, levou até o mestre Sala, deu para o mestre Sala tomou, gostou da água e foi chamar o esposo. Você viu que não houve aqui um testemunho de quem fez o milagre? Os serventes nem sequer chegaram para o mestre Sala e falaram, olha, foi aquele homem ali ó, que fez ali, ó. Ele que fez esse milagre. Ele pediu para colocar água ali e transformou em vinho e pediu para te trazer. Você viu que não houve um testemunho do milagre, não houve um comprometimento com a glorificação do nome daquele que estava fazendo o milagre? Por isso que Deus mandou escrever em um livro.
através dos seus apóstolos. Porque Deus sabe que o ser humano, ele não glorifica a Deus como deveria. O ser humano, ele não leva a sério as coisas que Deus faz na vida dele. O ser humano, se ele realmente valorizasse a Deus por tudo aquilo que faz na vida dele, o ar que ele respira, o alimento que ele come, a vida que ele tem logo que ele acorda cedo, somente essas coisas já seriam suficientes para Deus começar a operar grandes milagres na vida dessas pessoas. A gratidão exercida por essas pessoas de simplesmente já receberem da parte de Deus esses dons gratuitos da parte de Deus. Se ele se aprofunda mais, é evidente que ele vai saber que Deus está fazendo muito mais coisas. Mas o que acontece conosco? Nós não nos aprofundamos em Deus, Deus faz coisas na nossa vida, porém a gente atribui a outras coisas. Porque o diabo é ladrão. O diabo é ladrão. Toda vez que Deus te abençoa, toda vez que Deus faz algo na tua vida, toda vez que Deus realiza grandes coisas na tua vida, porém você não sabe que foi Deus, você não está conectado com Deus, você não está em comunhão com Deus, o diabo vem com seus demônios e fala que foi ele que fez. E faz você adorar coisas criadas por homens, criadas por religiões, criadas por líderes. Por quê? Porque você confia no teu líder mais do que no próprio Deus. Você busca no teu líder aquilo que somente em Deus você pode ter. Então, toda vez que você vive um grande milagre, você não dá testemunho da parte para Deus, para aquele que te criou, aquele que te formou, e você glorifica qualquer outra coisa que não seja o teu Criador, você perde de viver grandes milagres da parte de Deus. E você vive somente o natural, aquilo que todo mundo vive, todo ser humano vive, porque Deus é fiel e Deus é bom. Deus não vai deixar de te dar as coisas que você precisa porque você é infiel. Você vai viver tudo que Deus tem para te dar, mesmo sendo infiel. Porém, as coisas sobrenaturais que exigem uma comunhão, uma aliança com Deus, dar testemunho para Deus daquilo que Deus faz, você não viverá. Você não vai viver da parte de Deus. Você vai viver só o que é necessário para a tua vida. E Deus está te chamando para você viver além do necessário. Deus está te chamando para você viver coisas sobrenaturais com Ele. Em nome de Jesus. Continua aqui então, depois que tomou do vinho, o esposo veio, ele pegou e falou sobre deixar o vinho, que era um costume daquela época, né? E ele agiu diferente. Isso é, foi honra para aquele que era o esposo. Jesus, então, honrou ao dono da festa. O que Jesus estava querendo dizer para nós? Jesus está querendo dizer para nós que, a despeito de ele te conhecer e você glorificar a ele ou não glorificar, ele te conhecer como alguém que serve a ele, como quem glorifica a ele, como quem busca a ele, como alguém que tem uma vida no altar com ele, independente disso, Deus quer o teu bem. Deus te ama, Deus quer te abençoar e Ele vai te abençoar, porque Ele é amor. Deus não depende do que você faz, do que você crê para te abençoar. Ele é Deus, Ele é amor, Ele vai te amar, Ele vai te abençoar e Ele vai fazer coisas para você que você precisa viver. Mas Deus está te chamando para algo superior. Deus está te chamando para algo muito melhor. Deus não está te chamando para tomar vinho em festa. Deus não está te chamando para viver o milagre de uma água transformada em vinho. Deus está te chamando para ter uma comunhão com Ele todos os dias e ver grandes milagres na tua vida todos os dias. Isso é somente para quem também retribui a mesma fidelidade para Deus. Isso é, Deus é fiel. Quando você não é fiel, você vive o normal. Porém, quando você retribui a fidelidade a Deus, sendo fiel a Ele também, aí Deus começa a te dar coisas superiores, coisas maiores. Esse é o Deus que nós servimos. Aí continua aqui, principiou assim os seus sinais no Caná da Galiléia, manifestou a sua glória entre pessoas que não serviam a Ele. E os seus discípulos então creram nele. Olha, somente por causa disso. Creram nele.
Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos ficaram ali não muitos dias, e estava próxima a Páscoa dos judeus, subiu a Jerusalém. Aí o que aconteceu agora nessa situação que nós podemos ver aqui, olha. Jesus estava perto da casa de Jerusalém, né? Lá onde que eles estavam oferecendo as ofertas, né? Os cambiadores estavam sentados lá no templo, próximo do templo, e eles estavam fazendo do templo um negócio. Eles estavam transformando o templo de Deus em negócio. O que Jesus estava querendo dizer para eles aqui? Está querendo dizer o seguinte, meu caro. Você precisa entender que Deus, ele abre as janelas dos céus, ele prospera a vida das pessoas. Ele abre a tua mente, ele abre o teu coração, ele abre a tua vida para poder ser abençoado financeiramente. Para que Deus faz isso? Para que quando você começar a receber essas coisas da parte de Deus, quando Deus começar a abrir as janelas dos céus, quando Deus começar a te prosperar, quando Deus começar a te mostrar caminhos de prosperidade, você não venda essas coisas para as pessoas. Você não negocie essas coisas que Deus te deu gratuitamente para as pessoas. Você está entendendo por que Jesus fez o que fez aqui? Isso é, os líderes do templo estavam sendo abençoados por Deus. Deus estava abençoando a vida deles financeiramente e em outras áreas. Aí o que eles fizeram? Começaram a negociar o que Deus estava oferecendo para eles. Isso é, negociava bois, ovelhas, negociava as pombas, negociava os animais do sacrifício, negociava o que a pessoa vinha pedir como perdão, me dá tanto que eu te perdoo, e não sei o que. Começou a fazer negócio com as coisas de Deus. Isto é, Deus havia feito aquilo para que as pessoas fossem abençoadas por Deus e prosperassem. Eles começaram a comercializar aquilo. Você entende, quando você se aproxima de Deus, Deus ele discerne o teu coração. Ele sabe se o teu sentimento que você está tendo quando você está fazendo algo para Deus. Essas pessoas que estavam aqui, elas já tinham o suficiente para elas viverem. Deus já tinha abençoado elas, já tinham dado tudo para elas. Eles chegavam a vender até os pombos. Sabe as pessoas que não tinham o que ofertar? Pessoas que passavam necessidade. E sabe o que eles faziam? Pegavam os pombos, elas doavam os pombos, né, como oferta. Olha que coisa demoníaca. É demoníaco. As pessoas pegavam, levavam os pombos para os líderes religiosos da época e davam os pombos para eles. Aí eles pegavam e vendiam. As pessoas levavam os bois para sacrificar para o Senhor pelos seus pecados. Aí o que eles faziam? Vendiam. As pessoas levavam as ovelhas para serem sacrificadas pelos seus pecados e serem absolvidas, né, dos seus pecados da parte de Deus. Os líderes da igreja daquela época vendiam as ovelhas. Eles distorceram as coisas de Deus, pegaram aquilo que era de Deus, que Deus deu ordem para ser feito de uma maneira, e começaram a fazer de outra totalmente diferente, fazendo um comércio da casa de Deus. Quando você se aprofundar na leitura do que nós estamos lendo aqui, quando você começar a buscar a Deus de uma maneira mais clara, mais precisa, mais sincera, sem relaxo, você vai compreender a profundidade do que eles estavam fazendo. Isso é, os líderes da igreja, do templo daquela época estavam tão corrompidos e afastados de Deus, que eles faziam alianças com os governadores da época, com aqueles que ocupavam cargos na política e que não tinham valores de Deus. Porque preste atenção, não é errado você fazer aliança com governadores, com presidentes, com príncipes, enfim, quem for. Porém, as pessoas não tinham aliança com Deus e eles não convertiam essas pessoas para que conhecessem a Deus. O que eles estavam fazendo com isso? Eles estavam alimentando o inferno.
Eles estavam usando as coisas sagradas de Deus para alimentar as deformações daqueles líderes. Por isso você que é líder de igreja, e você que é político, que ocupa cargos de política e assim por diante, quando você faz isso, você se conforma com a vida das pessoas à sua volta que praticam coisas que são contrárias à vontade de Deus, só para você ter favores, porque você sabe que ela vai te dar benefícios, ela vai te dar coisas, ela vai poder te abrir portas para você. Então o que você faz? Não, peraí, tudo bem, isso daqui não tem problema, Deus não concorda, mas deixa para lá. Ela serve para mim. Ela vai me abençoar, ela vai me ajudar em algumas coisas, e você concorda com essas coisas, você está fazendo aliança com as trevas. Porque você precisa converter essa pessoa. Você precisa pregar o evangelho para essa pessoa. Você precisa, de alguma maneira, fazer com que ela compreenda que esse caminho que ela está tomando são caminhos de morte, são caminhos de destruição. E o sangue dela vai estar sobre a tua vida por causa da tua postura. A tua conivência, o teu conformismo com a forma como ela vive, e ainda de fazer aliança com ela, negócios com ela e assim por diante. Você está fazendo aliança com as trevas. E você está alimentando as trevas e vai trazer consequências para a tua vida, porque o sangue dela vai ser demandado sobre você. Jesus aqui, quando estava expulsando os cambistas dali, ele não estava fazendo algo básico, algo simples. Ah, não, porque eles estavam vendendo coisas. Não, meu filho, eles estavam desvirtuando, eles estavam distorcendo as coisas de Deus. Era para os líderes religiosos estarem usando as coisas que Deus fazia ali para converter vidas, para libertar vidas, para salvar a vida das pessoas, para aproximarem elas mais do Criador dos céus e da terra e para que elas pudessem ser realmente salvas da parte de Deus. Porém, eles não fizeram isso. Eles começaram a andar na sua carne e fazer alianças com as pessoas à sua volta, ao ponto de serem corrompidos e começarem a achar que suas práticas não tinham problema. Aí não tem nada, o que tem a gente fazer isso? O que tem a gente fazer aquilo? E você já percebeu que tem religião que é assim? Ela vai fazendo concessão, ela vai abrindo mão, medo de perder os membros, medo de perder os dízimos, medo de perder as ofertas, medo de perder a igreja. Ah, eu vou ficar sem igreja. E ela vai abrindo mão, vai abrindo mão. Ah, não, mas tudo bem, eles estão dando dízimo, eles estão dando oferta, a igreja está avançando. Que igreja que está avançando? Qual a igreja que está avançando, meu querido? A igreja que serve às trevas? A igreja que se conforma com as coisas que são erradas e que as pessoas não estão adorando a Deus, que eles estão frequentando cultos? É esse tipo de igreja que você quer apresentar para Jesus quando ele voltar? É isso? Se prepara porque o chicote de Jesus vai te pegar. O chicote de Jesus vai te pegar. Aí é claro, né? O que aconteceu? Os fariseus vendo aquilo, né? Viram, pô, esse cara está atacando o que é nosso. O nosso modo de nosso lucro. O que nós estamos ganhando. Meu Deus, nós vamos perder dinheiro. Porque o coração deles estava no dinheiro. E você já percebeu que a maioria dos líderes, quando o coração deles está numa determinada área na igreja, eles não aceitam de maneira alguma abrir mão daquilo para que Deus seja glorificado. Eles preferem envergonhar o evangelho, envergonhar o nome de Deus, mas não conseguem abrir mão daquilo que sabe que aquilo não pode continuar na igreja. Aí eles pegaram e se levantaram contra Jesus, né? Eles se levantaram contra Jesus e disseram assim: que sinal nos mostras para fazer isto? Isto é, peraí. Por quê? Qual é a autoridade que você tem, Jesus, para ficar pegando e expulsando as pessoas que estão vendendo coisa aqui? Isso é, nós temos mais autoridade do que você, eles estavam querendo dizer. E Deus não. Deus não mandava ali. Quem mandava era eles. Eles eram. Por isso que eles jogaram essa palavra aqui para Jesus. Com que sinal mostras para fazer isso? Que autoridade você tem para querer fazer isso daí? Aí Jesus, para responder, é porque Jesus é assim, deixa eu te explicar, ele dá a resposta para uma pessoa infiel, incrédula, uma pessoa rebelde, uma pessoa que quer afrontar ele, uma pessoa que só quer fazer coisa que não agrada a ele. Jesus dá respostas
que a pessoa não entende o que está sendo dito. Por quê? Porque ela quer discernir na carne dela. Ela está cheia de demônios, cheia de malícia, cheia de coisas malignas dentro dela. Então Jesus dá respostas que é para ela discernir no espírito. Ela não consegue. Ela não percebe. Jesus disse então: derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Olha como Jesus jogou uma frase que na cabeça deles, isso é, na cabeça deles o templo era importante. Na cabeça desses líderes religiosos, eles adoravam o templo. Eles adoravam o que o templo dava para eles, o lucro que eles tinham com a igreja. O lucro dos dízimos das ofertas que era oferecido para eles era mais importante do que o próprio Criador, do que o próprio Deus. Então Jesus usou isso mesmo para afrontar eles. Jesus usou aquilo que eles colocavam no coração deles para afrontar eles. Derrubai esse templo. Olha o que Jesus estava falando para eles. Derruba aquilo que vocês adoram. Tira da vida de vocês aquilo que vocês acham mais importante. Tira da vida de vocês aquilo que vocês acham mais importante do que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. E eu vou edificar um templo muito melhor. Eu vou transformar a sua vida e vou dar uma vida muito melhor do que isso daí que você está adorando, isso daí que você está valorizando, isso daí que você está achando que é mais importante do que o próprio reino de Deus. Sim, porque tem igreja, meu caro, que quando toca numa área na igreja que é importante para eles mais do que Deus, misericórdia. E você vai pregar sobre isso na igreja, meu Deus, o líder fica doido. O líder fica maluco, porque o coração dele está naquilo. O coração dele está em dízimo e oferta. O coração dele está nos membros. O coração dele está no templo. O coração dele está em ele pegar o microfone e subir lá e pregar a palavra. Ele ser reconhecido pela igreja. Isso é, o coração dele está ali. E o que Jesus faz? Põe à prova aonde está o teu coração, porque ali está o teu tesouro. Quando o teu coração está no Deus que te criou, Jesus te dá uma resposta dessa daqui: derrubar esse templo em 3 dias o levantarei. Sabe o que você fala para ele? Ô Jesus, como é isso daí? Me explica direito, porque realmente esse templo aqui está uma desordem, está uma vergonha, está impuro, está cheio de pecado, está cheio de gente que não presta, idólatra, mentirosa, enganadora, cheia de demônios e coisas de demônio, Jesus. O Senhor pode realmente levantar um templo melhor que esse, Jesus? Me explica, porque eu quero. Eu desejo um templo melhor, porque ele enxerga as coisas malignas dentro do templo, dentro da igreja. Ele enxerga as coisas que demônios estão agindo ali dentro e ele não se conforma com isso. A resposta de alguém, meu amado, que está em busca da vontade de Deus é diferente. Olha como eles responderam: em 46 anos foi edificado. Está vendo como eles enxergam o natural? Eles valorizavam o templo. Em 46 anos foi edificado o templo e tu levantarás em 3 dias. Você viu como o coração deles estava no templo? E Jesus estava falando do corpo dele. Jesus estava falando de um outro templo, um templo muito melhor. Uma vida melhor para a vida deles. Então você toma muito cuidado quando você busca Jesus com o teu coração em outras coisas que não sejam o teu Criador. Você toma muito cuidado quando você se aproxima de Deus com o teu coração em outras coisas que não seja Deus. Porque você vai ser provado nisso. Você vai ser provado nisso e você vai ter que mostrar se você está capaz de abrir mão do que o teu coração tanto deseja em favor do reino de Deus. Se você entender isso, se você compreender isso e você se abrir para viver o que Deus quer fazer na tua vida, se prepara, porque você vai abrir mão disso daí que o teu coração está querendo, vai deixar de lado, vai doer, você vai sofrer, você vai ficar triste, mas depois que Deus voltar e te justificar por causa da tua atitude, a tua glória será de segunda casa. O teu coração vai se encher de riso e de alegria, que você vai olhar para aquelas pessoas que não quiseram fazer isso, aquelas pessoas que preferiram colocar o coração delas nas outras coisas. Você vai sofrer, presta atenção no que eu estou te falando, para você não ser iludido. O processo para você abrir mão das coisas que o teu coração quer, que o teu coração deseja, e você abrir mão disso,
O processo até você ser justificado é um processo de dor, de deserto, de angústia, de choro, de lamento, de ser humilhado, de ser provocado, assim como Jesus passou até chegar na cruz e depois ser ressuscitado. Você sofre, você passa, porque o teu coração sente a perda. O teu coração estava naquilo e você vai sofrer ao perder isso. Mas se você suportar esse tempo de angústia, esse tempo de choro, e você permanecer firme, permitindo que o teu coração não fique nesta coisa, mas o teu coração fique no Senhor, quando você estiver sendo provado, lá na frente você vai olhar as pessoas, durante esse processo você vai olhar essas pessoas tudo cantando vantagem e falando, eu ainda continuo com aquilo que Deus não tirou de mim, que o meu coração estava, e elas vão ficar cantando vantagem, e você sofrendo, e você sofrendo, e você sofrendo. Mas chegará um momento em que a tua justificação virá e você vai levantar, meu Pai, em glória. Você se levanta através de Jesus em glória. E aí você vai olhar para aquilo que o teu coração queria e você vai falar, aquilo ali não valia nada. Não é nada perto do que Deus está me dando. O que Deus está me dando é muito superior àquilo que eu estava colocando no meu coração. É muito melhor. Sabe por que que é? É porque Deus te trata durante o processo de luta, de deserto, de provação. Deus cuida do teu coração, Deus te trata, Deus te lapida, Deus trabalha no teu interior para que você se torne melhor. E tome posse de coisas melhores do que aquilo que o teu coração desejava. Porque muitas vezes o nosso coração deseja coisas simplesmente para querer ter. Mas dentro de nós ainda existem coisas malignas dentro de nós. E aí nós tomamos posse de coisas que nosso coração quer, com essas coisas malignas, e vem o roubo, vem a morte e vem a destruição na nossa vida. Mas quando nós abrimos mão dessas coisas, Deus enxerga que nosso coração está nele. E Deus lapida o nosso coração. Deus limpa a gente dessa luta. Deus limpa a gente dessa situação que nós estávamos adorando em nosso coração, que nós estávamos glorificando em nosso coração. E então Ele nos dá algo superior. Ele fala, você está pronto, filho e filha, para viver algo superior. Quer ser levantado? Quer ser levantado? Quer destruir esses templos na tua vida? Quer parar de ficar construindo templo na tua vida? Coisas que são importantes para você na tua vida e que Deus está te dizendo para você não pôr o teu coração nessas coisas? Você quer realmente? Deixa Jesus derrubar esses templos no teu coração e na tua mente. E deixa Jesus levantar templos melhores no teu coração e na tua mente. E você vai ver como você vai viver dias muito melhores do que você está vivendo. Não adianta nada você tomar posse de coisas deformadas. Não adianta nada você viver coisas que o teu coração quer sendo deformado, sem ter autoridade, sem ter da parte de Deus a autoridade que Ele quer derramar na tua vida. Então, em nome de Jesus, deixa Jesus levantar outro templo na tua vida muito melhor do que esse que você está adorando. Porém, quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se então. Tá vendo? Olha, aquilo que eles viveram com Jesus, que Jesus falou de se levantar em 3 dias, eles se lembraram. Mas só que eles não entendiam o que nós estamos entendendo, porque nós temos acesso. O que eles não entendiam era o quê? Que Jesus estava falando também deles. Jesus não estava falando só do corpo dele, que ia ser ressuscitado. E que ele em 3 dias ia ressuscitar e ia ter um corpo glorioso muito melhor. Jesus estava falando do dia a dia dos discípulos. Que tudo aquilo que é templo na tua vida, Jesus pode derrubar e ressuscitar. Jesus pode ressuscitar e trazer uma situação melhor. Jesus pode te tratar, Jesus pode te curar, Jesus pode tirar tudo que tem dentro de você, que está te roubando, que está tirando você da presença de Deus, está tirando você da adoração de Deus, está fazendo com que você não reconheça a Deus como o único Senhor na tua vida e Jesus Cristo como aquele que morreu por você na cruz e o Espírito Santo como aquele que transforma a tua vida. Então, em nome de Jesus, você precisa todos os dias derrubar esses templos, pedir para Deus, Deus derruba os templos na minha vida. Jesus, manda o teu chicote se eu estou saindo da tua direção. Sim, meu Pai, usa o teu chicote. Derruba, meu Pai, derruba todo o templo no meu coração e na minha vida. Eu quero realmente ser ressuscitado em todas as áreas da minha vida e viver gloriosamente diante do Senhor. O mundo coloca o coração dele em muitas coisas, às vezes até no dinheiro.
Até no dinheiro. Eles acham que porque tem dinheiro eles têm autoridade e têm poder. E aí eles põem o coração deles, isso se torna o templo deles. Aí Jesus fala para eles, vem, eu vou derrubar esse templo na tua vida financeira e vou te dar uma nova vida melhor financeira. Sabe o que eles fazem? Se revoltam. Se viram contra Deus. Tem medo de ofertar para Deus, tem medo de dizimar para Deus. Para Deus. Não estou falando para a igreja, nem para líderes. Estou falando para o Deus. Você pode dar oferta e dízimos para Deus todos os dias. Diretamente para Deus. Chega para Deus e fala, Deus, o que eu tenho que ofertar para o Senhor? O que eu tenho que oferecer para o Senhor hoje? E vai e oferece. Dá o teu dízimo todo mês para o Senhor. Ou diário, se você ganha diariamente. Oferece para Deus realmente. Ou você precisa pegar o teu dízimo e tua oferta e levar para um líder de uma igreja? A não ser que você queira doar para que o ministério cresça, é diferente. Mas o dízimo e a oferta é entre você e Deus. É você e Deus, você que tem que se acertar com Deus. Para de pegar o teu dízimo e tua oferta e dando para uma igreja. Deus quer que você faça algo com ele para as pessoas à sua volta. Em nome de Jesus. Então, essas pessoas que colocaram o seu coração, construir esse templo financeiro na vida deles, quando Deus diz para ele, vem cá que eu quero derrubar esse templo financeiro na tua vida, e tiram eles tudo que eles têm, faz eles perderem tudo que eles têm, e ir para o deserto, sabe o que eles fazem? Eles amaldiçoam a Deus. Eles murmuram, eles reclamam, eles se levantam contra Deus, e Deus está falando, meu querido, eu tenho algo melhor, calma, seja paciente. Se posicione diante de mim, sofre esse momento que você tem que sofrer, permanece fiel, continua me adorando, continua me glorificando, porque eu vou envergonhar os teus inimigos, eu vou te levantar numa posição superior, mas para isso eu preciso que você seja fiel e não coloque o teu coração nesse templo. Se abra para ver o que eu vou te dar como novo templo, uma glória muito maior do que essa que você está colocando no teu coração. Se você entender isso, meu amado, qualquer área da tua vida, e permitir que Deus destrua templos na tua vida em qualquer área, às vezes é sentimental, às vezes é na família, às vezes é no teu trabalho, às vezes é um filho, às vezes é uma esposa, às vezes é um marido, às vezes é tua casa. Sempre tem um templo na nossa vida, algo que nós valorizamos demais, que nós achamos que é um templo para nós. E Deus está falando, vem cá que eu vou melhorar esse templo, eu vou deixar ele muito melhor, mas primeiro me entrega a ele. Abre mão dele, para de ficar se apegando a ele, deixa eu trabalhar nele, deixa eu reerguer ele muito melhor do que está. Em nome de Jesus. Se você entender isso, você vai ter uma vida transformada por Deus todos os dias. Todos os dias Deus vai fazer algo na tua vida. Amém? Quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Isso é, eles não compreendiam que era algo na vida deles também que Jesus estava fazendo. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas olha aqui, olha como Deus percebe quando você se aproxima dele com falsidade. Não é em espírito e verdade. Mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse dele, porque ele bem sabia o que havia nele. Você está entendendo? Então toma muito cuidado quando você se aproxima de Deus, porque dependendo de como você se aproxima de Deus, vai ser para onde você vai. Vai ser para o lugar que você vai. Se você se aproxima de Deus com tua mente e com teu coração corrompidos, você vai ser levado para a corrupção, porque o diabo vai te conduzir. Mas quando você se aproxima de Deus, abrindo mão da corrupção e querendo ser santificado, sendo sincero com Deus e verdadeiro, buscando a Deus em espírito e verdade, Deus vai te lapidar, Deus vai te limpar, Deus vai te santificar e Deus vai te conduzir para uma terra que emana leite e mel, muito melhor do que essa que você está querendo construir na tua mente e no teu coração, achando que é o melhor. Em nome de Jesus, toma posse. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, eu te agradeço por este capítulo 2 de João. Nós já estamos no capítulo 2, tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, através do que eu estou fazendo para o Senhor. Eu tenho certeza que minha vida está sendo transformada, meus pensamentos, meus sentimentos. Eu estou sendo preparado para coisas grandiosas, melhores ainda do que as que eu já estou vivendo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos dá discernimento e sabedoria para interpretar cada vez mais a tua escritura, Senhor. Em nome de Jesus,
para nós entendermos que o Senhor não quer somente nos dar aquilo que nós queremos, satisfazer os interesses do nosso coração. O Senhor não quer somente satisfazer os interesses do nosso coração. O Senhor quer antes que nós nos agrademos do Senhor, que nós busquemos, meu Pai, no Senhor a plena transformação do nosso coração, a plena transformação dos nossos pensamentos, para que nós possamos realmente estar, meu Pai, alinhado com o que o Senhor é, com o que verdadeiramente é melhor para a nossa vida, com aquilo que é a plenitude da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, não permita que a gente, meu Pai, aceite coisas com o nosso coração corrompido, que nós aceitemos propostas do diabo, proposta de pessoas demoníacas, filhos das trevas, e o diabo e os demônios, meu Pai, que se aproximam de nós para querer satisfazer os desejos do nosso coração sem que a gente seja transformados. Porque nós sabemos, meu Pai, que a satisfação dos nossos interesses sem a transformação da nossa vida, ela é feita somente por demônios, ela é feita somente por deuses que não existem, meu Pai, porque eles não estão preocupados com a nossa vida, eles não estão preocupados com o nosso caráter, eles não estão preocupados com os nossos pensamentos, eles não estão preocupados com os nossos sentimentos, eles só querem nos dar coisas, meu Pai, e coisas não podem mudar a nossa vida. Coisas não podem nos aproximar do Senhor, meu Pai, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Toda a terra pertence ao Senhor. Toda a terra é tua, meu Pai. Nós não precisamos ter coisas para agradar o Senhor. Nós precisamos sim nos posicionar diante do Senhor para que o Senhor transforme o nosso coração, para que o Senhor transforme a nossa mente, para que o Senhor coloque em nós um vinho novo, para que o Senhor tire de nós toda vergonha, aquilo que vai nos envergonhar, que nós não queremos entregar para o Senhor, que nós não queremos ser transformados, que nós não queremos ser libertos, que nós insistimos em agarrar nesta coisa como se fosse algo muito mais importante do que o Senhor quer fazer na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, põe em nosso coração e na nossa mente esse sentimento de fazer tudo o que o Senhor quer que nós façamos. Meu Pai, não ficar fazendo as coisas pela metade. Não separar e escolher só o que nos agrada da Tua palavra, daquilo que o Senhor fala para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordena, porque senão as trevas crescem. As mentiras do inferno se aproximam mais da igreja, mais do Teu povo, meu Pai. Quando nós não obedecemos em tudo que o Senhor nos manda fazer, meu Pai, o diabo se apodera, os demônios se apoderam, os filhos das trevas se infiltram no nosso meio e introduzem seitas, doutrinas demoníacas, meu Pai. Meu Pai, nos ensina a ser cheios do Teu Santo Espírito. Nos ensina, meu Pai, que não é impossível Te adorar e dizer que acredita no Senhor e passar o dia inteiro sem Te buscar. O dia inteiro sem Te adorar, o dia inteiro sem ler a Tua palavra, meu Pai, sem orar, sem falar do Teu Espírito Santo, do Senhor, da Tua palavra para as pessoas à nossa volta. Meu Pai, isso não existe. Isso não é buscar a Deus, é buscar uma religião, meu Pai. Por isso nós Te pedimos, mexe na vida do Teu povo que frequenta igreja, Senhor, para que eles saiam desse conformismo, para que eles saiam dessa vida, meu Pai, medíocre de adoração, essa vida de deserto de adoração, meu Pai. E eles se tornem um povo que Te busca a todo momento, a todo instante, a toda hora, em tudo que fazem. Pois esse é o motivo de o Senhor ter enviado o Seu Filho para nós. É para que nós possamos estar na Tua presença o dia inteiro e ser transformados pelo Teu Espírito Santo. E realmente nos tornarmos aquilo que o Senhor criou-nos para ser, meu Pai. Deus, coloca no coração do Teu povo, meu Pai, esse sentimento, coloca no nosso coração esse sentimento de ter prazer em estar com o Senhor, ter prazer em orar, ter prazer em ler Tua palavra, ter prazer em meditar na Tua palavra, ter prazer em compartilhar a Tua palavra com as pessoas, meu Pai. Meu Pai, ter prazer em ser transformado pelo Senhor. Porque nós sabemos que quando nós tivermos esse prazer no Senhor e nas coisas que o Senhor faz na nossa vida, nós não vamos invejar mais os ímpios. Nós não vamos invejar mais aqueles que fingem que está tudo bem só porque eles têm dinheiro.
Só porque eles têm alguma coisa, eles compraram alguma coisa, porque eles conseguiram alguma coisa e nós achamos que eles são mais felizes que nós, meu Pai. Deus, o teu povo está sendo enganado, o teu povo está sendo conduzido pelo anticristo para buscar coisas a mais do que o Senhor, meu Pai. Para valorizar as coisas muito mais do que o Senhor, meu Pai. Porque quando eles não têm tempo, eles estão fazendo coisas. Eles dizem que não podem te buscar, não podem orar, não podem ler tua palavra, não podem meditar, não podem compartilhar porque eles têm um trabalho, eles têm algo para fazer o dia. Mas quando não tem trabalho para eles fazerem, mesmo assim, Senhor, eles não te buscam. Eles não fazem o que tem que ser feito, meu Pai, por isso nós vemos que é mentira. Eles estão sendo enganados pelo diabo, eles estão sendo iludidos pelo diabo, e eles não vão ver a manifestação da tua glória na vida deles, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso, meu Pai, eu te peço, toca na vida do líder da tua igreja para que eles saiam desse conformismo de eles buscarem a Deus e o povo ficar só sentado, observando, como espectadores, como se eles fossem artistas e eles estivessem assistindo um filme lá no palco, no púlpito, meu Pai. Deus, não é esse tipo de culto que nós queremos. Não é esse tipo de adoração que nós queremos. Nós queremos uma adoração e um culto em que as pessoas que entrem no culto se sintam incomodadas e não estarem te buscando. Se sentem incomodadas de passarem um dia sem sequer, meu Pai, buscarem ao Senhor. Sem glorificarem o teu nome, sem terem um desejo de estar contigo, Senhor. É esse tipo de culto. Um culto que incomoda as pessoas, tiram elas, meu Pai, desse conformismo de ficarem sentadas. De te buscarem uma vez por semana, 2 vezes por semana em um culto e acharem que a vida delas vão ser transformadas e vão experimentar a tua glória. Meu Pai, é esse tipo de culto que nós queremos, Senhor. Um culto em que as pessoas se tornam seus discípulos. Umas pessoas que te desejam, meu Pai. Que desejam o Senhor mais do que tudo. Que desejam o teu Espírito Santo mais do que tudo. Que desejam a tua presença mais do que tudo. Que desejam a tua palavra. Que desejam ser transformados pelo Senhor. Que desejam a transformação das vidas das pessoas à sua volta. É esse tipo de culto que nós queremos. Que as pessoas que entrem nesses cultos, meu Pai, nunca mais, meu Pai, nunca mais passem um dia sequer sem te buscar. Um dia sequer sem ter o desejo de estar contigo. Não buscar por necessidade, por obrigação, porque tem que cumprir um ritual todo dia, meu Pai. Não, é porque te amam, porque te adoram e gostam de ouvir a tua voz e sentir a tua presença. É isso que nós queremos que as pessoas vivam nos cultos nas igrejas. Meu Pai, um incômodo diário. Meu Pai, em nome de Jesus, tira do coração do teu povo, meu Pai, esse sentimento de achar que o Senhor chamou eles para serem miseráveis, para venderem coisas no culto, em troca de migalhas. Meu Pai, em nome de Jesus, tira do coração do teu povo, meu Pai, essa miséria que eles querem viver, coisas naturais, que eles não conseguem confiar no Senhor para prosperar a vida deles, que eles não conseguem confiar no Senhor, meu Pai. Eles seguem caminhos que vão trazer despesas para eles, custos para eles. Aí não conseguem pagar essas contas, pagar essas coisas. E aí começam a cobrar o povo. Começam a querer tirar do povo para pagar aquilo que eles assumiram como dívida. Meu Pai, não é esse tipo de igreja que nós queremos. Uma igreja que é guiada para ter coisas, para conquistar coisas e o povo continuar nessa mesmice. Nós queremos uma igreja, meu Pai, em que cada um faça o que tem que fazer sem precisar de um templo. Nós queremos uma igreja, meu Pai, que não precisem de ir num culto para fazer a tua vontade. Nós queremos uma igreja, meu Pai, que seja o teu templo, que se reúnam, meu Pai, apenas para manifestar a tua glória, para manifestar o Deus que eles já estão buscando todos os dias, para terem dons de revelações, para terem, meu Pai, coisas grandiosas acontecendo no manifestar no nosso meio quando nos reunimos. Meu Pai, em nome de Jesus, tira do nosso coração esse sentimento de miséria, de nós termos que vender aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente. O Senhor nos deu de graça.
Esse tipo de igreja não agrada o Senhor, é um tipo de igreja que o Senhor vai acabar, meu Pai, vai destruir. Elas não vão permanecer. Meu Pai, põe no coração dos teus filhos, dos teus líderes, aqueles que estão na dianteira da obra, que precisam formar a nova geração. Põe no coração deles, meu Pai, um desejo de derrubar altares, de derrubar templos dentro deles. Templos que eles mesmos construíram e colocaram o coração nisso como se fosse a solução. E não confiam que o Senhor tem novidade para eles. Tem algo novo, tem algo superior, tem algo melhor para a vida deles. Mas eles se agarram a esse tipo de culto, a esse tipo de igreja, a esse tipo de religião que ensinaram para eles, de ficar vivendo miseravelmente, dependendo das pessoas para alimentarem eles e suprirem o teu reino. Meu Pai, não é esse tipo de igreja que nós queremos. Por isso nós te pedimos, põe no coração deles um desejo de permitir que o Senhor derrube esses templos no coração deles, meu Pai. Para que o Senhor possa em 3 dias edificar um templo novo, algo superior, uma estratégia diferente, uma estratégia onde eles não vão ter problemas financeiros, onde eles não vão ter problemas de saúde, onde eles não vão ficar desgastados, eles não vão ser corrompidos pela ganância, pelo esse desejo maligno que o mundo tem colocado e Satanás tem colocado no coração deles. Meu Pai, nós queremos esse tipo de templo que o Senhor ergue, que o Senhor levanta todos os dias, meu Pai. Nós não queremos receber do Senhor uma direção e assumir essa direção para a nossa vida inteira. Não, meu Pai, nós não queremos ser religiosos, seguindo uma palavra que o Senhor nos deu há anos atrás e não andar em novidade de vida. Nós queremos todos os dias que o Senhor erga templo em nós, que todos os dias o Senhor reedifique em nós algo novo, algo que realmente é conduzido pelo Teu Espírito Santo e pela Tua direção, porque somente assim a Tua igreja vai se levantar no Brasil e vai fazer com que esse Brasil se torne um país realmente de adoradores, de pessoas que Te adoram, cheios da Tua glória e do Teu poder. Somente assim, meu Pai, a Tua igreja vai poder se manifestar nesse ambiente que estamos vivendo no Brasil. A política será visitada pelo Teu poder. As empresas serão visitadas pelo Teu poder. As escolas serão visitadas pelo Teu poder. As casas das famílias serão visitadas pelo Teu poder. Os bairros onde nós moramos não ficarão mais demônios agindo, as ocultas, as escondidas, porque nós estamos posicionados diante do Senhor buscando todos os dias. Espírito Santo de Deus, nós queremos esse templo novo em nossa vida. Levanta, Senhor, esse templo novo. Nós queremos, meu Pai, saber e entender que o Senhor confia. Sim, meu Pai, em nós. Porque muitas vezes nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos que o Senhor é poderoso. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer milagres e maravilhas. Mas, meu Pai, quando o Senhor olha para nós, o Senhor não confia em nós. Nós não somos de confiança. Nós realmente não temos um posicionamento diário com o Senhor. É por isso que nós não vivemos grandes milagres. É por isso que nós não vivemos sinais e maravilhas. É por isso que nós não experimentamos a Tua direção todos os dias. Não é porque nós não confiamos no Senhor. Sim, nós confiamos. Mas é porque o Senhor, ao olhar para o nosso coração, ao olhar para a nossa mente, o Senhor não confia em nós, porque nós nos apegamos às coisas que o nosso coração deseja e agarramos isso como se fosse o nosso Deus. E não conseguimos abrir mão, meu Pai. E não conseguimos entregar para o Senhor e confiar que o Senhor tem algo melhor. Por isso, meu Pai, eu te peço, nos ajude a fazer com que o Senhor confie em nós todos os dias. De que quando o Senhor nos der uma direção, quando o Senhor nos der uma palavra, nós vamos obedecer e fazer tudo o que o Senhor nos manda fazer sem nos desviar. Porque assim nós vamos experimentar coisas maiores do Senhor. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse.